Olá pessoal, vamos aqui para mais uma aula, né? Continuando aqui o assunto de dilatação térmica. Aqui nós vamos fazer uma breve revisão, né? Onde eu vou responder aqui uma questão com vocês e a gente vai tentar resgatar, né, o que já foi visto nas aulas anteriores. Então, essa primeira questão é de dilatação linear. Bom, como vocês já viram antes, né? A dilatação linear é a dilatação que se dá em uma dimensão, né? Onde você tem, por exemplo, uma barra de ferro e aí você quer saber, né, com a variação de uma determinada temperatura, quanto essa barra dilatou. Então, você vai usar aí, né, os cálculos para dilatação térmica. Bom, então, vamos começar aqui a resolver a questão. Bom, a questão diz o seguinte: num laboratório situado na orla marítima paulista, uma haste de ferro de 50 centímetros de comprimento está envolta em gelo fundente. Gente, só lembrando que gelo fundente equivale a 0 graus Celsius. Para a realização de um ensaio térmico, esta barra é colocada num recipiente contendo água em ebulição. Ó, vamos prestar bem atenção nas questões. Água em ebulição. O que eu quero dizer com isso? Que a temperatura da água está a 100 graus Celsius, né? Continuando. Até atingir o equilíbrio térmico. Então, na verdade, ele vai ter aí uma barra, né, que está aí no gelo fundente, ou seja, está a 0 graus Celsius. Bom, e para realizar este ensaio, né, este ensaio técnico, essa barra ela vai ser colocada numa água contendo, numa água em ebulição, né, ou seja, uma água a 100 graus Celsius, até atingir o equilíbrio térmico. Aí ele quer saber, a variação de comprimento sofrida pela haste foi de... Então, vamos lá para resolver essa questão. Aqui ele dá os dados, né, os dados com o coeficiente de dilatação linear. Bom, então, para esta barra, no caso, do ferro. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente já viu aqui que o gelo fundente, né, ela estava a 0 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial, vamos colocar bem aqui, temperatura inicial é igual a 0 graus Celsius. Logo em seguida, né, ela foi colocada em um recipiente com água em ebulição, ou seja, a temperatura final, que eu represento só por θ, né? Inicial é θ0, final é θ. Então, vai ser de 100 graus Celsius. Aqui ele diz que a haste inicialmente, né? Ela tinha um comprimento de 50 centímetros, né? 50 centímetros. No entanto, se você for ver bem aqui e analisar nas respostas, você vai ter aqui que todas as respostas, todas as alternativas estão em milímetros. Ou seja, você pode logo transformar, né, de centímetros para milímetros. Como é que a gente faz isso? Bom, no centímetros, eu vou ter 10 milímetros. 10 milímetros. Ou seja, em 50 centímetros, eu vou ter 500 milímetros. Isso vocês podem ver aí, lá em transformações de unidade, né? Vocês podem ver isso, tá vendo isso daí. Então, continuando aqui, eu vou colocar logo aqui o L, né, que eu vou representar por L. Vou colocar aqui o L.
L igual a 500 milímetros. Bom, então aqui a gente já tem a temperatura final, a temperatura inicial, o comprimento inicial e nós temos também o coeficiente de dilatação que ele deu aqui, né, na questão. Então, nós temos agora que nos preocupar com o delta L. Por quê? Porque ele quer saber quanto essa haste dilatou, ou seja, ele quer saber essa variação de temperatura, essa variação de comprimento, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para aquela formulazinha da dilatação linear. Como é que é mesmo? Então, nós temos delta L é igual a L inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes delta θ, que é a variação de temperatura. Bom, então, substituindo aqui os valores, né? Aqui, delta L eu quero achar, então eu repito. Bom, o L inicial nós vimos aqui que é 500 milímetros, né? Ele deu em centímetros, mas nós queremos em milímetros. Então, vamos colocar aqui. 500 vezes, qual é o coeficiente aí de dilatação? 1,2 vezes 10 a menos 6. Esse coeficiente de dilatação, mais uma vez, é 10 a menos 5. Ele é muito pequeno, então, a dilatação que vocês podem observar no material desse vai ser muito pequeno. Vezes 100, né? 100. Aliás, aqui, como a temperatura inicial foi de 0 graus Celsius, a final foi de 100, então, como é que fica? A variação de temperatura é sempre a temperatura final 100 menos a temperatura inicial, que se eu for fazer aqui, né, vai dar 100. Então, repetindo aqui, ó, nós vamos colocar tudo em notação científica, que é do jeito que tá aqui, né, pra ficar melhor, pra gente fazer as contas. Então, vamos lá. Delta L é igual a... Aqui, se eu for colocar em notação científica, vai ficar 5 vezes 10 a 2, né? Se eu for colocar aqui 10 a 2, aí 5 vezes 10 a 2 vai dar 500. Então, aqui é só uma notação para melhorar aqui as nossas contas. 1,2 vezes 10 a menos 5. 10 a menos 5. Vezes, aqui, né, arrumando aqui também, vai ficar 10 a 2, né? 10 a 2, que vai dar 100. Então, gente, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos pegar, ó, vamos deixar só esses aqui. Vou fazer por último. E vamos multiplicar só esses aqui, ó. No caso, vamos multiplicar 5 vezes 1,2, né? Já fiz aqui a conta. Eu vou ter o seguinte, 5 vezes 1,2, então, eu vou ter que delta L é igual a 6, né? 5 vezes 1,2 é 6. Então, eu vou colocar aqui 6 vezes. Agora, vamos lá fazer essa multiplicação com, né, esse 10 elevado a 2, 10 elevado a menos 5 e 10 elevado a 2. Aqui de novo. Então, eu vou colocar bem aqui do lado, só para fazer um adendo. Ó, eu tenho 10 a 2 vezes
10 a menos 5 vezes 10 a 2. Aqui, eu acredito que vocês já viram em potenciação, radiação, que quando você tem expoentes, né? Você tem um expoente de bases iguais, você conserva a base, né? No caso, a base aqui é 10, e no caso da multiplicação, você soma os expoentes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui o 10, né? 10. Agora, vamos somar os expoentes, ó. Vamos pegar aqui, eu vou colocar entre parênteses. Aí, eu vou somar, ó. Quanto é que é 2 mais menos 5, né? Aqui eu tenho um 2 e um 5 negativo. Então, se eu vou fazer aqui essa soma, eu vou ficar com 3, né? 3. Aliás, menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 3 mais 2, né? Menos 3 mais 2, aqui, é igual a menos 1. Então, aqui essa potência vai ficar 10 elevado a menos 1, né? Colocando aqui agora, vai ficar 6 vezes 10 a menos 1. Voltando de novo para a notação, né? Decimal, nós vamos ter que esse ΔL, ele dilatou 0,6 milímetros, gente. Olha só como é pequeno essa dilatação, 0,6 milímetros, né? Que teve nessa dilatação aí. Então, né? Essa aqui é a resposta para nossa questão. Essa nossa questão de dilatação térmica. Bom, vamos para mais uma questão, então.